Então, olá, meu nome é Jefferson, sou médium espiritualista e gostaria de trazer um relato, primeiro relato aqui, né, com autorizações espirituais aí para mim poder fazer esse relato para vocês de uma experiência extracorpórea ou desdobramento lúcido, ao qual eu trabalho também com essa linha espiritual. Então, foi um dos primeiros desdobramentos que eu tive, né? Estava na minha casa com a minha esposa tomando um café no final da tarde, tomando café normal ali conversando. Daqui a pouco a minha consciência estava em uma casa muito simples, de chão batido, e eu tomando café, conversando com a minha esposa e comecei a relatar para ela a cena que eu estava vendo. E nessa casa tinha o Senhor. Ele estava sentado perto de um fogão a lenha, com uma xícara de café na mão. Eu estava próximo da porta, minha consciência, o meu espírito, né, meu perispírito, como você queira entender, a minha consciência astral. Eu estava vendo ali, ele estava, mas ele não me enxergava. Ele ficava com a perna cruzada. Eu olhei para todos os lados, né, porque eu já tinha feito outras saídas astrais, né, que se eu puder eu vou relatar mais à frente para vocês. Aí eu fiquei observando aquele senhor sentado tomando café ali naquele fogão, um fogão bem antigo, fogão de barro, né? Fogão a lenha, mas aqueles fogão antigo, a casa também era de chão batido, uma casinha bem humilde. Aí eu fiquei observando a casa, fiquei observando aquele senhor, aproveitando aquele momento, perto da porta da entrada da casa. Logo, logo, o senhor levantou de perto do fogão. Ele sentiu alguma presença, não sei se foi a minha ou outra coisa, outra presença espiritual. Chegou até um oratório pequenininho que ele tinha, com uma imagem que eu não consigo lembrar que imagem que tinha nesse oratório. Era bem simples. Ele tinha uma vela em cima do oratório, uma velinha branca, já um toco. Então ele se dirigiu até o oratório, né? Passou perto de mim. Eu fiquei observando tudo. Ele se aproximou do oratório, pegou aquela velinha, acendeu e começou a fazer uma oração. E pegou um copo d'água também e colocou ali. Quando ele começou a fazer uma oração, chegou uma entidade com uma luz muito intensa. Passou por mim e foi próximo a ele. Quando ele começou a oração dele, essa entidade chegou no local. Uma luz bem forte. Passou, vamos dizer assim, na minha frente, ali no corpo astral, foi até ele. Essa entidade me viu ali, mas não falou comigo, né? Não mexeu comigo. Deixou eu continuar ali o trabalho que eu estava fazendo, acredito eu. Aí ele ficou, fez a oração dele. Eu me aproximei um pouco ali no corpo astral. Olhei a casa, como é que ela era, né? Tinha uma panelinha pendurada, tinha algumas coisas na parede. A casa não tinha muitos móveis, vamos dizer assim, como era uma casa humilde só de uma pessoa. Aí ele saiu daquele oratório, dali onde ele acendeu a vela e deixou aquela vela acesa. Aquela entidade que entrou ali, entrou e logo saiu, quando ele saiu de perto do oratório. Aí ele pegou e se dirigiu até um quarto, um outro cômodo daquele lugar ali. E eu fui atrás dele. Para passar para o quarto que ele tinha, era só uma cortina bem fininha. Ele chegou lá, tinha uma cama. Ele sentou na cama, ficou quieto. Se concentrou e logo se deitou. Então essa foi uma das experiências que eu tive, né? Uma das primeiras experiências que eu tive, desdobramento consciente, né? Então aí eu fui levado lá. Simplesmente assim que aconteceu. Eu tive a oportunidade de aproveitar toda a cena,
lembro-me como se fosse agora. Tinha momentos que parecia que eu estava lá realmente, eu sentia o cheiro, talvez, não sei, conseguia sentir a consistência de algumas coisas. E o que veio de aprendizagem para mim, ele fez uma oração, agora eu lembrei, falando sobre a água, dizendo que a água era muito importante, que era uma das coisas mais importantes que tinha. E aquele copo d'água para ele valia mais do que tudo. Então aquele aprendizado para mim ali, que eu peguei naquele momento, foi relativo à água. Foi relativo à água. E logo depois eu também recebi uma letra, né, de uma canção, né? Eu sou compositor e recebi uma letra também relatando e falando sobre isso. Então, se eu puder, eu vou colocar essa letra para vocês abaixo do vídeo também desse relato. Essa letra que acompanha essa projeção astral que tivemos. Então, eu estou relatando para vocês. Espero que possa ajudar aqueles que estão iniciando e aqueles que estão fazendo projeção esse relato. Agradeço aos espíritos de luz, aos espíritos também que necessitam ouvir esse relato, as pessoas encarnadas e todos aqueles que estão trabalhando. Aqui deixo o meu agradecimento. Muito obrigado.